Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, as testemunhas de Cristo. Mas antes da nossa meditação, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Na quarta-feira, às 15 horas, também nós temos o culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco em um destes horários, ou na terça, às 19h30, ou na quarta, às 15 horas. Quem sabe você é uma das pessoas que não podem ir à igreja à noite. Está oportunizado a você esse horário das 15 horas na tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos nos lares às 20 horas e no sábado às 19h30 nós temos o culto de adoração a Deus. E no domingo nós temos dois horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre este tema, as testemunhas de Cristo. Testemunhas, por definição, são aquelas pessoas que assistem a algum acontecimento, um episódio. Então, e Jesus, ele quer que nós sejamos suas testemunhas no nosso dia a dia. Nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras que nós devemos ser testemunha. Agora, muitas vezes nós não queremos ser testemunha, porque testemunha às vezes envolve um desgaste de depor, de falar sobre algo, e às vezes até polêmico, algo polêmico. E por isso que nós tentamos esquivar de todas as maneiras a evitar ser testemunha. Mas uma testemunha, como testemunha cristã, ela deve falar a verdade, como qualquer outra testemunha, mas muito mais o cristão. Se a pessoa é testemunha, se ater aos fatos, falar aquilo que viu, ela não vai ter problema e não se ficar com medo. Até pelo fato de que o Senhor Jesus ele disse que estará conosco todos os momentos, então a sua graça estará conosco. Mas vamos aqui o texto que eu quero compartilhar, que é Atos, capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas recebereis poder ao receber sobre vós. Vou ler novamente, Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao receber sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso aqui Jesus falou para os seus discípulos após a sua ressurreição. Ele já tinha alistado os seus discípulos, seus apóstolos. E entre esses que ele falou aqui, estava o apóstolo Pedro, que já tinha falhado como testemunha. Mas agora, ele seria cheio do poder de Deus para ser uma testemunha autêntica, para acabar o medo, a cisma, e falar aquilo que ele viu. Este Pedro, que está entre esses 12 aqui, ou melhor, 11 que o Judas já tinha suicidado, esse Pedro, ele tinha negado Jesus diante de uma funcionária lá do sumo sacerdote. Agora depois, mesmo sob ameaça, ele reafirmou que ele era testemunha do Senhor Jesus diante do Sinédrio. Os líderes religiosos ameaçaram dizendo: vocês não podem falar em ressurreição em nome desse Jesus. Pedro e João disseram para aquelas autoridades: nós não podemos deixar de falar o que ouvimos, o que vimos e o que ouvimos. Então é sobre isso que eu quero pensar com você, porque somos chamados para ser testemunha, e testemunha verdadeira. É muito interessante
porque nas instâncias jurídicas brasileiras, as testemunhas elas se comprometem em falar só a verdade e sobre pena da lei. Agora nós encontramos nas Sagradas Escrituras o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, precisamente no versículo 8 do capítulo 13 da sua segunda carta, ele diz assim: nada podemos contra a verdade, a não ser pela própria verdade. Paulo estava dizendo o seguinte: não adianta fugir da verdade. E nós que somos chamados para ser testemunha de Jesus, devemos seguir as palavras, ensinamento. Muitas pessoas têm medo de ficar incriminado, pela sua... Se a pessoa realmente ela falar aquilo que ela viu, não tem problema nenhum. Se ela não viu nada, não vai falar. Aliás, ela nem serve para ser testemunha. Por isso que essa questão de ser testemunha de Jesus, eu estou aqui falando sobre as testemunhas de Cristo, aquelas pessoas que viram, todo o martírio, assistiram, elas serviam para ser testemunha. E uma pessoa hoje, para ser testemunha de Jesus, ela precisa ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Senão ela não serve para ser testemunha. Por isso que a palavra testemunhas de Jeová é um nome questionável. Por quê? Porque Jeová, ninguém nunca o viu. Moisés, certa vez, ele quis ver. Senhor, mostra-me a sua glória. Ele falou assim: eu vou passar e você vai me ver pelas costas. Porque ninguém nunca viu Jeová, o Yahvé. Agora Cristo, o Senhor, ele foi contemplado, tocado, e nós podemos ter uma experiência pessoal com ele. E ele diz assim: eu vou para o Pai, voltarei, e eu estarei convosco todos os dias. Então este Cristo, ele já teve testemunha e pode ter, quantas testemunhas que quiserem ter um relacionamento. Então testemunha, o apóstolo Pedro falou assim: nada podemos contra a verdade, a não ser pela própria verdade. Ou seja, a verdade ela é por si só imperiosa. Ela se impõe. Não precisa ninguém sair. Agora a questão de ficar com medo de ser testemunha é justamente que a pessoa quer ser tendenciosa, quer favorecer aquilo que ela faz um pré-julgamento do que aquela pessoa está certa ou correta. Mas vamos analisar aqui uma pessoa que tem um acerto de 99%. Mas se num episódio ele erra, e aquele episódio que está em questão, você precisa de analisar aquele episódio. Não é favorecer, por causa dos antecedentes. Ora, isto aí, se requerer os antecedentes, mas se é o caso, vamos imaginar uma pessoa que tem 99% de acerto, mas se ele errou naquilo, você não precisa de falar assim, ou sair em defesa, não. Ele é uma pessoa, mas isso aí ele está errado. Ou seja, posicionar ao lado da verdade. É isso que requer a testemunha de Cristo. Então, como testemunha de Cristo, nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras que, desde o início, as testemunhas encontram desafio. E a Bíblia registra aqui sobre aquele povo que foi testemunha, no capítulo 8, depois da perseguição da igreja, pelo contrário, eles estariam lá, vamos dizer assim, até hoje lá dentro do templo, e o Senhor falou que eles deveriam ser testemunha em Jerusalém, ser testemunha na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, ou seja, em todo lugar. E eles estavam ali. E a Bíblia diz que depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição. E eu vou ler aqui o versículo 4 do capítulo 8 de Atos, que diz assim: entremente aos que foram dispersos, ia por toda parte pregando a palavra de Deus. Aliás, eu vou ler um versículo aqui antes, que diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria. Então houve, e eu estou aqui falando que desde o início do cristianismo houve perseguição.
houve luta e precisava de testemunha para se posicionar. E aqui fala que após a dispersão dessas testemunhas, que eles foram falando, testemunhando, porque esse texto que eu estou lendo aqui, ele está atrelado com o capítulo 1, que Jesus falou assim: vocês serão minhas testemunhas. E eles agarraram lá em Jerusalém. E agora, com a perseguição, eles fugiram, dando testemunho, falando do reino de Deus, do evangelho. E um desses fugitivos vai para Samaria, esse homem chamado Felipe, ele vai para Samaria, e Deus usou ele extraordinário, ele sacudiu Samaria com o poder de Deus. E ele pregando ali. E é impressionante esse texto, porque ele precisou de buscar reforço para ajudá-lo com tantas pessoas, tanta demanda do serviço lá, e chamou Pedro e João para ajudá-lo em Samaria, e Deus arranca o Felipe dali, daquela cidade, com aquele fluxo de pessoas, para pregar para uma pessoa. Lá no deserto, para pregar para o eunuco. Pensa sobre isso. Às vezes nós questionamos: Deus me chamou para testemunhar para multidões. Pode ser. Me chamou para testemunhar em tal lugar, na posição geográfica. Mas Deus não está interessado muito nisso, não. O lugar mesmo que Ele quer você no centro da sua vontade, porque Ele pode tirar você de diante de muita gente para pregar para uma pessoa. Se nós analisarmos do ponto de vista humano, nós vamos dizer: Deus equivocou, tirar um pregador que está pregando para a multidão para pregar para uma pessoa, para pregar para aquele eunuco. Talvez você que está aqui me assistindo, pensando assim: mas Deus tinha falado coisa tão grande, tão extraordinária para mim ser uma testemunha dele, e eu estar aqui pregando para o meu colega de serviço apenas? Para o meu parente? Para o meu colega, o meu vizinho? É isso mesmo. Pode ser que o que Deus requer de você, neste momento, o importante é estar no centro da vontade dele como testemunha, porque quando você está no centro da vontade, Ele vai colocar as palavras na sua boca. Ele vai falar, né? E eu tenho aqui um texto, porque Jesus, Ele fala, Ele não vende ilusão para as suas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. E Ele fala assim: acautelai-vos, porque os homens, entregarão vocês nos tribunais, açoitarão vocês na sinagoga, e por minha causa serão levados aos presidentes, aos governadores, aos reis, para servir de testemunho aos gentios, servir de testemunho aos pagãos. E este texto eu estou lendo agora em Mateus, capítulo 10. E diz assim que as pessoas sofrerão, vão sofrer por causa dele. Um irmão entregará o outro, serão adiados pelos própria família. No versículo 24 deste capítulo 10 de Mateus, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Jesus estava dizendo assim: o empregado não pode ser maior do que o patrão. O dono da casa não pode ser menor do que os seus domésticos, os seus criados, seus funcionários. Se falaram que Jesus estava com um demônio nele, eles falaram que Jesus estava com um capeta nele, quanto mais vocês. Então, eu estou falando aqui sobre ser testemunha. As pessoas, às vezes, não aceitam aquilo que pregamos. Pode nos xingar, pode levantar contra. E seria uma presunção muito grande da minha parte eu passar como um pregador e ninguém achar ruim, brigar comigo. Porque se acharam ruim com Jesus, falou que Jesus estava com o capeta, então e eu que não sou nada, sou um pecador. Então eu devo seguir testemunhando do poder, da graça, do poder de Deus. E esse texto vai dizer que os da própria casa, às vezes, acham ruim, apelam
Mas nós não devemos temer a esse tipo de pessoa. Diz assim, eu digo-vos, não temais aos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, a testemunha de Jesus, ela precisa ser uma pessoa que se dispõe a anunciar a verdade. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, porque Ele estará conosco. Ele diz assim, as palavras vou colocar na sua boca. E ainda que venha matar, nós precisamos de falar a verdade. Porque o nosso amor pelo reino de Deus precisa ser mais do que a nossa própria vida. E Jesus, Ele diz isto, aquele que me ama, né? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Então eu e você precisamos de entender isto. Precisamos de entender. E uma testemunha fiel diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai. Você que está me assistindo, quem sabe tem negado a Jesus. Ou então tem temido as pessoas. Eu não posso servir porque o meu patrão, o meu cônjuge, o meu parente, os meus amigos. Então você não está preconizando o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser em primeiro lugar. E Jesus, Ele quer que as suas testemunhas, ou seja, aquela pessoa que se dispõe a seguir, tomar a sua cruz, ou seja, tem que romper com esse mundo. Ser uma testemunha de Jesus requer disposição para falar a verdade. Agora Ele, o Senhor, Ele vai guardar e abençoar aquele que realmente se dispõe a falar e viver e anunciar a verdade. Eu estou aqui para dizer isso para você e para desafiar a você a ser uma testemunha. Com essas palavras eu quero orar e pedir ao Senhor que você venha confessar a Jesus diante, dos homens, porque senão, naquele último dia, Ele também vai envergonhar daquele que envergonha dele. Pai Santo, eu me dirijo a Ti, rogando que a Tua graça, que este poder venha sobre nós, para que possamos testificar e testemunhar e não temer a nada, porque devemos temer a Ti, que tem todo o poder. E nesse momento eu oro por essa pessoa, que o Senhor venha dar a ela ousadia para testificar do Teu reino e da Tua glória. É a minha oração em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.